Já está na hora. Já está na hora. Vamos ligar aí a câmera, se nós pular. Esse já pode começar a pressa. Vai fazer com a música, que já está ligado. Sim, né? Muito bem, vamos lá. Então, muito boa noite a todos. Então, vamos iniciar com uma prece do Gabriel. O jeito como os Espíritos do Senhor que saltam em todos os céus, com a imenso deserto do seu movimento, receber as ordens do seu comando, espalhe-se por todo o superfície da terra. E semelhante descer as cadeias de limpar os caminhos e ler os olhos aos céus, e uma linha de verdade que são chegados os tempos e que precisam ser verdadeiro sentido, para chutar as terras, confundir os orgulhosos e glorificar o justo. As grandes mães dos céus estão como o som de trombeta, e o canto dos anjos se associa. Nós, os homens, pregamos o concerto da vossa palavra. Homens e irmãos aqui amados, aqui estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizer no fundo do coração, fazendo a vontade do Pai que está nos céus. Senhor, Senhor, que podeis dar no reino dos céus. Nome de Deus, de Jesus, está agora Aberto. Aberto estou para você curtir. Aberto estou para você. Então vamos dando continuidade ao que a gente parou semana passada, né? Então nós estamos estudando aí o capítulo 6, Vida Espírita, e nós ia começar a falar sobre os mundos transitórios. Mas como eu já disse para vocês, dentro do livro dos Espíritos, ele não existe essas definições de categorias de mundos. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3. Há muitas moradas na casa do Pai. Aí o Kardec vai trabalhar essas evoluções dos mundos através da evolução dos seres que habitam esses mundos, né? E o mundo transitório é um mundo, digamos assim, que ele não encaixa em nenhum das categorias. Então, para que a gente possa entender mundos transitórios, é necessário... Boa noite. Pode ficar à vontade. Fica à vontade. É necessário que a gente estude um pouco sobre como é as categorias dos mundos, né? E como são definidos isso a nível de evolução. Então, nós falamos um pouco semana passada, né? E hoje a gente vai explicar a condição de cada mundo, as diferenças de mundos e mundos, tá? Então o Kardec lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai dizer assim, são diferentes, todos os mundos que existem no universo, eles são diferentes, todos são diferentes, tá? Quanto ao seu grau de adiantamento, quanto ao grau de evolução de cada mundo, dependendo da qualidade dos espíritos que habitam esse mundo, né? Ou de inferioridade dos seus habitantes. Então, não existe, digamos assim, um mundo parecido do outro. Mas dá para, digamos assim, fazer uma definição de momentos em que esses mundos estão passando, tá? Então, o que nós podemos dizer? Embora não se possa fazer uma classificação absoluta, ou seja, uma classificação definitiva de aonde, em que se encontra essa categoria de mundo, né?
dos diversos mundos, pode-se dividi-los de um modo geral em mundos primitivos, mundos de expiações e provas, mundos de regeneração, mundos ditosos ou felizes e mundos celestes. Então, os espíritos trouxeram a Kardec a ideia de que no universo tudo evolui. À medida que os habitantes vão evoluindo no planeta, eles vão transformando o planeta. Então, o início de um planeta é um planeta onde começam a habitar os primeiros habitantes, ele começa no mundo primitivo, e nós chegamos a habitar mundos celestes. Então, existem no universo esses 4 tipos de mundos. Mundos primitivos a mundos celestes. Eu não considero regeneração um tipo de mundo. Regeneração é uma passagem do planeta de provas e expiações para um planeta feliz. É um tempo, então eles não catalogam como característica de mundo. Mas ele aparece aí, tá bom? Vamos lá. Vamos estudar um de cada para a gente começar a entender. Mundo primitivo. O que é um mundo primitivo? É um mundo onde se verificam as primeiras encarnações da alma humana. Então, é onde, pela primeira vez, um espírito habita um corpo humano. Esse é um planeta primitivo. Tá? A Terra foi um planeta primitivo. O problema é que a gente não consegue definir quando. Isso é mais complicado. Tá? A gente consegue definir o momento em que ele ultrapassa essa categoria, mas não conseguimos definir quando ele começa assim. Por quê? Vamos lá. Vamos dar um pouco de aula de história. Tampa vermelha, caneta preta. O nosso planeta tem 4,5 bilhões de anos. Nos primeiros 3 bilhões, não existia vida nenhuma nesse planeta. Não tinha nada. O planeta estava em formação ainda. Aí, lá pelos quase 4 bilhões, vamos colocar 3,8 bilhões de anos, aparece vida. O planeta já está completamente forrado de vegetais, já existem seres unicelulares e assim por diante. Então o planeta já está pronto para receber vida, mas ainda não está pronto para receber vida humana. Esse processo demora um pouco. Começam a haver evoluções, desde o peixe até os anfíbios, aves e tal, até chegar, digamos assim, no mais complexos seres que aqui habitaram antes de nós, que nós temos capacidade de entender. Os dinossauros. Os dinossauros viveram, veja só, muito tempo. Muito tempo. Eles iniciaram há 260 milhões de anos atrás. Começaram a aparecer os dinossauros. E eles se extinguiram há 120 milhões de anos. Sumiram. Existem várias teorias por quê, mas eles sumiram. Então eles viveram no nosso planeta por 140 milhões de anos. 140 milhões. De 120 milhões de anos, o homem aparece, o ser humano vai aparecer há em torno aí de 1,5 a 2 milhões de anos atrás. Então, ficamos aí 108 milhões de anos sem ter vida certamente inteligente, vamos dizer assim. O que eu estou querendo dizer com isso? O nosso ser, a nossa qualidade de evolução, vamos dizer, o primeiro Homo habilis que apareceu em torno aí de 500 mil anos atrás. E o Homo sapiens, que somos nós, há 150 mil anos. Então vamos dizer assim, essa criatura que está aqui, que somos nós,
que é os primeiros homens que habitaram a Terra, estamos aqui há apenas 150 mil anos. Isso não é nada. Nada, nada, nada. Se a gente pegar um relógio e começar do relógio, a hora zero que nasceu o planeta, nós, seres humanos, estamos no último segundo desse relógio, para dar meia-noite. Último segundo. Antes disso, a gente não sabe exatamente o que aconteceu no planeta. Então, a ideia de um planeta primitivo é a ideia que se tem, é a ideia onde se habita espíritos humanos. Esse é um planeta primitivo, tá? Mas eu digo para vocês, será que antes, nesses 108 milhões de anos, que é muito, 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 muito tempo, não existiu nenhum ser humano? Nenhuma outra civilização cresceu aqui? Você já imaginou que nós estamos a 2 mil, a 150 mil, mais 2, mais 5, a 155 mil anos, e nós já estamos passando para um planeta de regeneração? Para depois passar para um planeta feliz e ditoso, talvez leve isso mais 150 mil anos. Então, em menos de 1 milhão de anos, uma civilização cresceu e evoluiu aqui na Terra, desde o primitivo até um espírito puro. 1 milhão de anos. Então, 120 civilizações poderiam ter evoluído aqui. Vocês acompanharam o que eu falei? 120 projetos, começando de um planeta primitivo e chegando num planeta feliz. Então, o que eu pergunto para vocês? Você acha que Deus ia perder esse tempo? Você acha que isso aí não ia acontecer nada? Então é muito provável que esse planeta já passou por processos assim, que nós estamos passando hoje. Nós talvez sejamos uma das várias raças que está evoluindo aqui. Ok? Bom, deu para entender? Não é fácil de entender isso aí, tá? Mas para vocês entenderem, onde nós estamos e aonde a gente se encaixa nisso tudo. Porque essa é a ideia. Isso aqui não vem por acaso, para que a gente entenda. Mas vamos lá. O que é um planeta, então, primitivo? Nós estamos falando em torno aí de 500 mil anos atrás. Coisa pouca, tá? Como eram os habitantes daquela época? Primeiro, como é que se inicia um processo? Como é um espírito que encarna pela primeira vez num corpo de um Homo sapiens? Primeiro, ele tem paixões e elas reinam soberanas, sempre excesso. Então, egoísta, pensem sempre em instinto. Pega um animal de vocês, é sempre instintivo. Então, fome ao excesso, senso de proteção ao excesso, feroz ao excesso, egoísta ao excesso, orgulhoso ao excesso. Todas as paixões deles estão em nível de excesso, porque é instinto de conservação. Precisa isso, tá? Outra coisa, é forma humana, mas sem beleza. Se nós compararmos um ser humano hoje como nós e vermos como eles eram antigamente, são um pouco feio, né? A gente está melhorando. Tem alguns que ainda não, né? Que ainda estão mais ou menos parecidos. Mas nós estamos melhorando, né? Isso faz parte do processo evolutivo. Os primeiros que vêm são bem feinhos. Porque são ainda uma... Por quê? Porque a gente sabe que o nosso perispírito reflete o corpo físico. Como eles têm ainda a mente muito instável, isso reflete no corpo físico também, né? Outra coisa, a existência é toda material. Ou seja, não existe vida em plano espiritual. No planeta primitivo, nesse momento do planeta, não existe um nosso lar, não existem cidades espirituais. Por quê? O que existe é só o comando do planeta. Então, os espíritos que estão aqui cuidando da evolução planetária e cuidando das reencarnações. É como um animal, eles desencarnam e rapidamente encarnam, porque eles não têm karma. Eles ainda não criaram karma. Então, eles estão apenas aprendendo. Então, as reencarnações são muito rápidas.
Não fica no plano espiritual analisando, meu Deus, que bobagem que eu fiz, eu não vou fazer mais assim. Não tem isso. Eles não têm ainda essa diferença. Então eles reencarnam para ter experiências materiais. Experiência de relacionamento, experiência de sociedade, experiências de inteligência e assim por diante. Eles precisam disso. Eles não, né? Nós, porque nós passamos por isso. Né? A força é bruta e é a única lei. E é isso mesmo. O que manda, o mais forte come mais. Sempre assim. Pode ver uma matilha de cão. Tem um líder que resolve tudo, mas o mais forte come mais. Se aparecer o mais forte, vai tornar-se líder. E assim por diante. Né? São carentes de indústria e de invenções. Não existe indústrias, é óbvio que não. Não existe produção. E também as invenções que eles têm é praticamente nada. O fogo, por exemplo, foi descoberto há 50 mil anos atrás. Então eles ficaram 100 mil anos aqui vivendo sem fogo, depois que eles descobriram o fogo. Então o tempo que eles demoram para fazer associações de coisas. Tá? Não existe delicadeza e nem benevolência. Esqueça a bondade. Ali é uma luta de sobrevivência. É essa a ideia. Instintos. Não possui noções do justo e do injusto. E nem precisa. Eles não estão naquele momento precisando fazer isso. Analisar, melhor eu não fazer isso, melhor eu fazer aquilo. Eles não pensam assim. É instinto básico. É um ser humano totalmente instintivo. Muito mais perto dos animais do que perto das nossas criaturas. É como eu falo, ainda existe gente vivendo assim na Terra. Que pensa muito mais em si do que qualquer outra coisa. São pessoas que ainda estão evoluindo, ainda tendo esse tipo de memória instintiva. Né? Possuem vaga intuição de Deus. Se você for puxar pelas evidências daquele tempo, você vai ver enterros, vai ver rituais para deuses, e eles nem sabiam disso, eles somente faziam isso. Porque eles tinham uma certa intuição de que existe algo sobrenatural. Então, tudo que eles não conseguiam explicar era um Deus. Davam um trovão, deve ser um Deus. Então, vamos fazer um ritual para eles. Aparecia um raio, é o Deus do raio, e assim por diante. Davam uma enchente, subia as marés, é o Deus da água, e assim eles foram criando deuses. Então, eles tinham sempre um instinto de que tem alguma força maior. Então, a vida moral é quase nula. Não se cresce moralmente, se cresce intelectualmente nesse momento do planeta. Então, quem viveu nessa época, não era necessário você pensar na coletividade. O interesse teu era criar intelectualidade para daí começar a fabricar coisas, a comentar coisas, a fim de melhorar o planeta. Por enquanto, nada de pensar nos outros. Moral não existia. Tá? Não são seres degradados, esses que vivem aqui, mas são crianças que estão a crescer. Então, assim, às vezes vocês ficam escutando aí que esse nosso planeta vai se transformar. Tá? E que os seres que estão vivendo aqui hoje vão embora e vão para um outro planeta menos evoluído. Eles dificilmente vão para um planeta primitivo. Só em raros casos. Os seres que estão habitando um planeta primitivos são seres que acabaram de passar o processo animal, homem, e só. É um processo de aprendizado. Eles estão começando a crescer, é infantil. Por quê? Porque não há necessidade, Zé Lindsmar, tá? Eu estou aqui vivendo no planeta nosso, provas e expiações. E eu não consigo acompanhar a mudança desse planeta. Não há necessidade de eu daqui passar por um primitivo. Eu não vou aprender nada lá. Nada. Está entendendo? Eu vou o quê? Eu vou para um planeta em que continue provas e expiações. Porque eu preciso disso ainda. Esses planetas primitivos não têm degredo. Ninguém vai ser isolado num planeta desse. Podem ficar tranquilo. No máximo que vai acontecer, se vocês não acompanharem o progresso desse planeta, vocês vão voltar para um planeta de provas e expiações. Tipo assim, antiguidade. Época de Roma, época da Grécia,
é aí que vocês vão estar. E aí vocês vão ajudar esse pessoal de lá a crescer, com a inteligência que vocês já têm hoje. Vocês não vão voltar para esse plano aqui, comer comida, carne crua, matar animais para poder se vestir. Isso vocês já passaram. Essa experiência vocês não precisam mais. Ok? Segundo estágio dos planetas, provas e expiações. Quando que a Terra passou de primitivo para provas e expiações? Quando começou a haver sociedades. Isso é por volta aí de 5, 6 mil antes de Cristo. Quando as tribos começaram a se juntar e formar cidades. Começa um planeta de provas e expiação. Qual é a diferença de um planeta primitivo, essa é a principal, para um planeta de provas e expiação? Expiação. Agora, a partir de agora, nós somos responsáveis pelos nossos atos. Até aquele momento era aprendizado comum. Encarna, aprende, encarna, aprende, encarna, aprende, encarna, aprende. Agora você já aprendeu. No momento em que você já aprendeu, agora você é responsável pelos teus atos. E não é assim que funciona? Quando a gente chega na maioridade, até chegar na maioridade, tudo bem, a gente perdoa, criança a gente perdoa, não é verdade? Mas a hora que você chegou na maioridade, que você já aprendeu a como viver, agora, meu amigo, você é responsável pelos seus atos. Esse é um planeta de provas e expiações. Aí vem a expiação. Tá? Então, a Terra hoje pertence ainda a um planeta dessa categoria, provas e expiações. Tá? É caracterizado por um ambiente de sofrimento. A Terra é ainda um planeta de sofrimento. Culpa de quem? De Deus. É Deus que é culpado, Cris? Você acha? De quem é a culpa do planeta ser um planeta de sofrimento? Nossa. Teoricamente é nossa. Mas assim, não é culpa. Não é culpa. É ignorância. Ignorância. Então a gente faz o quê? A gente produz karma. A gente faz a coisa errada e aí tem o retorno. Isso é um planeta de provas e expiações, tá? Então, caracteriza-se por um ambiente de sofrimento, conflito. Tem conflito aqui na nossa sociedade? Tem? Sabe que tem? Sabe que dá briga aí? Dá briga de família? Dá briga na empresa? Dá? Dá briga entre os amigos? Dá briga como é que é? Vocês já viram os Big Brother da vida? Põe 10 pessoas sozinhas num lugar desse. Será que dá briga? Dá conflito? Esse é um planeta de provas. Espíritos que vivem aqui brigam. Brigam. Uns brigam mais, outros brigam menos, mas todo mundo briga. Tá? Então, e esse é o mais importante de tudo, tá? Planeta de provas e expiações. Oportunidade para espíritos em progresso. Então, assim, se você tiver uma expansão de consciência na época de Jesus, você já imaginou? Você ter a oportunidade de passar pelos ensinamentos de Jesus e aprender. Boa noite. Eu pensei que você não ia me cumprimentar. Tudo bem, Lu? Passar por um Jesus e aprender o que Jesus ensinar naquela encarnação e já se tornar um espírito bom, você economizou 2000 anos. Então a oportunidade para nós é todo momento. Oportunidade de a gente que é teimoso. Tem uns que são menos, tem outros que são mais. Mas a ideia é de que somos todos teimosos. Né? Eu. Não é a vida que causa o sofrimento. É nós que continuamos errando, insistindo no mesmo erro.
A ideia do sofrimento é a ideia para você ser chacoalhado, né? A gente sofre porque é um chacoalhão na gente. Porque se não existisse o sofrimento, você nunca faria diferente. Não ia aprender. Nada. Você continuaria vivendo do mesmo jeito, porque está tudo certo, né? Então o sofrimento vem para que você mude de lugar. Mude de comportamento, mude de hábito, mude de ideia. É para isso que ele está aí. E o nosso planeta, a gente cresce pelo sofrimento. Não é o certo, mas faz parte da concepção do planeta. Ok? Então, oportunidade de progresso, tanto para expiarem os erros do passado, como para aprenderem lições importantes e novas em suas jornadas. Expiarem. Vamos lá. A partir de agora, então, a partir lá do ano 10.000 a.C., 5.000 a.C., depende, cada lugar do planeta evoluiu antes, né? A partir dali, nós somos um planeta de provas e expiação. Qual a diferença de provas e expiação? Todo mundo diz assim, a expiação é porque fez coisa errada, vai ter que pagar. Não, não é isso aí. Expiação é o seguinte, essa encarnação, eu sou o irmão mais velho do Zico. Eu só bato nele. Então qualquer coisa que o Zico fez de errado, eu cacete nele. Né? Na encarnação próxima, ele vai ser meu irmão mais velho e vai bater em mim. Para mim aprender a não bater mais nele na próxima encarnação. Esse é o aprendizado. Expiação é isso, é troca de lugar para aprender. Tá entendendo? Então o que você precisa aprender, Coca? Eu preciso aprender a ser menos invejosa. Ótimo. Então agora você vai encarnar no lugar onde tem um monte de gente invejosa. Para você aprender a não ser invejosa. Pô, mas daí é sacanagem. Essa é prova. Isso é prova. Você vai ser provada. Tá entendendo? A diferença entre prova e expiação é isso. Expiação, o espírito vive reclamando. Então assim, quando vocês verem uma pessoa, conversa com uma pessoa que está reclamando da saúde, é expiação. Só reclama. Meu Deus, minha saúde. Hoje eu estou com isso, amanhã eu estou com aquilo. Tudo isso que você está tendo no corpo físico é expiação. Porque ele não gosta. Está entendendo? Ele não aceita. Porque é imposto. Não é que é imposto por Deus ou pelos espíritos. Faz parte do que ele atraiu. Então ele está sempre reclamando. Reclama dos filhos. É o filho que é expiação. Reclama do marido? Quem que é expiação? É o marido. Mas é culpa dele? Não, é você que tem que aprender com ele. Expiação. Tá entendendo? Reclama do trabalho? Você está ali para aprender alguma coisa naquele trabalho. Expiação. Então quem está reclamando, está expiando. Por quê? Eu digo sempre assim. É a mesma coisa que um bandido. Um bandido... Quando a polícia vai lá, prende ele, e ele foge, briga e não sei o que, e traz a polícia, prende ele, e ele fica revoltado, pega 20 anos de cadeia, não sei o que, e fica lá, é expiação. É na marra. Então ele está reclamando o tempo todo. A prova é o seguinte, peraí, eu sei que eu fiz errado, me entreguei à polícia. Então eu estou na cadeia, peguei 10 anos, mais compensação e tal, mas eu vou passar uma cadeia tranquilo, porque eu sei que isso aqui é porque eu fiz errado, e eu preciso aprender. Isso é prova. Na prova você aceita. Então um espírito que está passando por dificuldade aqui na Terra, toda vez, e ele diz assim, não, mas eu se eu vou passar, eu vou enfrentar, eu estou enfrentando, eu estou conseguindo, isso é prova. Ele aceita. Então quando vocês verem uma pessoa que está passando por uma dificuldade, mas está animado, e está percebendo que as coisas estão melhorando, isso é prova. Essa é a diferença. Um reclama, outro aceita. Um contesta, briga, o outro melhora. Isso é prova e expiação. Ok? Diferença, o que vai acontecer agora, a partir do planeta Regeneração? Não terá mais expiação. Não tem mais karma. Acabou o karma. A roda de Sansara, que os budistas falam, acabou. Então quem tiver karma para fazer ainda, vai ter que fazer aonde? Em outro lugar. Vai ter que mudar de planeta. Entendeu? Então,
a Coca, vou pegar a Coca hoje. Se ela fez coisas erradas que ela precisa aprender, trocar de lugar, talvez ela já não tenha mais as oportunidades aqui. Na próxima encarnação, ainda. Na outra próxima, talvez. A gente não sabe quanto tempo, mas vai chegar um momento que a Coca, se ela não aprendeu, ela vai ter que ir para outro lugar. Porque aqui não vai ter mais espaço para ela fazer isso. Aí muda de lugar. Esse é o degredo. Aí vai para onde? Vai para um planeta onde ainda tem a guerra, fome, miséria, para ela poder aprender. Que aqui não vai ter mais. Deu para entender?